Então, acho que isso é uma característica muito forte do Júlio, a necessidade do contratante. E o que um artista, uma banda precisa, comecei a entrar na parte do direcionamento artístico. Então, o Júlio, quem me chama de Júlio mesmo é minha mãe, meus irmãos, a minha mulher. Mas de maneira introspectiva, quando eu tô comigo mesmo, né? Eu acho que tem uma característica que é muito forte, que é a persistência, né? E a certeza de que eu vou conseguir o que eu quero. Então, estou sempre estudando, sempre aprendendo uma coisa nova, e o Júlio, ele nunca vai envelhecer. Aí o Júlio, né? No convívio social com os amigos, ou até mesmo no trabalho, né? É um cara muito focado, a prioridade é o trabalho. A segunda parte é o trabalho, e eu gosto muito do que eu faço. Não tem tempo ruim, não tem horário, não tem nada. Tenho um compromisso muito grande com as pessoas que eu estou trabalhando, com os projetos que eu estou trabalhando, em ajudar a atingir os resultados, né? Eu sempre brinco que trabalhar com música é um grande prazer. Se não está prazeroso, alguma coisa está errada. E a gente sempre procura juntos, né? Então no trabalho é isso, é realmente um compromisso muito grande com a atividade, alto nível de profissionalismo, confiança mútua, né? Responsabilidade. Isso daí é o ponto alto. A música eu sempre quis trabalhar. Quando começou a me despertar o interesse, né, da música, que eu comecei a ver, foi quando algumas bandas do independente paulistano, elas começaram a se destacar, começaram a crescer. Então tinha uma casa que eu ia aqui em São Paulo, no final dos 80 e início dos 90, tinha uma banda lá de uns amigos que começaram a andar. E aí eu vi que ela tinha um hold, falei, pô, um hold. Comecei a ver que tinha uma equipe que tinha um fluxograma de funções, né? E que era possível trabalhar com música, mas eu não sabia como, né? Tinha MTV também, que era um desejo, né? Logo no começo eu falei, pô, eu vou trabalhar como cameraman, como é que eu faço? Eu olhava um estúdio, eu falava, nossa, eu nunca vou conseguir trabalhar, porque era restrito, não era muito acessível, né? Então, com a desconstrução do mercado da música, que veio com o MP3, e a partir dele, dessa desconstrução das muralhas que caíram, eu consegui entrar e consegui performar no mercado da música. E é uma coisa que eu sempre quis, então eu comecei de forma tardia, né? De acordo ao padrão da sociedade, né? Que com tal idade você tem que começar, etc. Aí eu larguei, né? Eu mudei de área, eu vim do turismo e aí entrei de cabeça na música, porque já era um desejo. Eu comecei porque eu voltei do México, que eu fui fazer um estudo lá, e eu tinha que fazer tirar o visto americano. Eu fiquei um tempo de passagem aqui, só que as coisas começaram a demorar, eu tinha que esperar algumas documentações, esperar uma situação, uma carta vindo de fora, etc. E nessa eu comecei a me interessar e fazer holdagem para algumas bandas do independente, fazer um biquinho ali, fazer um biquinho aqui, né? Eu estava aprendendo, né, essa função enquanto não saiu o visto. E aí virou uma bola de neve, aconteceram uma série de coisas, aí eu tomei a decisão real mesmo de falar, eu vou trabalhar com música. Os maiores desafios era aprender algo novo, a parte técnica, e não era tão simples. Então era aprender essas questões técnicas, passar por toda a cadeia, né, produtiva. Eu comecei como hold, eu não era apto para estar como hold. A primeira banda que eu trabalhei foi mandada embora, porque eu não sabia, né? E inclusive quando o produtor ele foi me demitir, eu falei para ele, cara, eu entendo de verdade, eu não tenho nem como me defender, mas não se preocupa, ele estava se sentindo mal por me demitir, porque apesar da minha incompetência em algumas coisas, ele via a minha vontade e a minha necessidade do trabalho. Falei, cara, fica tranquilo. Eu olhei bem para ele e falei assim, você vai ver onde eu vou chegar. Eu lembro, a gente estava andando em frente àquele cemitério da Doutora Arnaldo, estava andando a pé, depois a gente foi tomar um café lá na Bela Paulista,
ele não precisava fazer aquilo, ele estava sensibilizado com a minha demissão, né? E então o começo foi assim, né? E aí eu segui. Então, e nesse começo eu estava fazendo trabalho de road para 2 bandas que eles assinaram com a gravadora. Então eu tinha uma possibilidade, eu falei, pô, eu vou começar com música aqui, que sorte que eu dei, né? Mas eu não estava apto mesmo e não fiquei com nenhuma das 2. E nesse começo eu falei, eu não vou desistir, não vou voltar pro turismo, eu não quero, eu quero ficar aqui. Então eu comecei a trabalhar de road pro Pedro Rosas, em troca, que é um baterista de uma banda icônica dos anos 90, o Killing Chainsaw. E o Pedro, ele me deu a oportunidade, né, de trabalhar de road para ele, e a gente negociava um formato de trabalho e ele me dava aula de bateria, né? Então eu aprendi o básico de bateria para poder ser road de batera. E aí eu trabalhei para ele de rodagem nos projetos que ele tocava e no Vanderbilt, né? Que eu acabei fazendo uma boa amizade com ele, é um cara também que me deu bastante força. Então são 2 pessoas do começo ali num momento delicado, que eu estava sem trabalho, não tinha para onde ir. Eu tive esse apoio e foi decisivo, né? Porque eu estava quase parando de ir e aí eu falei, não, eu vou seguir por aqui. E aí com eles eu comecei a fazer uma série de coisas, comecei a fazer, como a gente chama no mercado da música, algumas gigs, né? E dali eu comecei a trabalhar com outros projetos também. E nesse meio tempo eu conheci uma banda chamada 35ml, eles estavam começando, eles tinham uma estrutura muito legal, porque eles tinham um suporte bacana, né? Então eles tinham equipamento, tinham um estúdio. E para mim foi uma grande abertura, porque eu pude aprender bastante. E ali eu fiz muitas coisas. Eu fazia a rodagem para eles, eu fazia a produção executiva e bookava. Eu vendia shows, né? Então foi curioso que um dia eu morava numa pensão, né? E era curioso que aquela pensão ela não tinha nem janela, né? Parecia uma cela. E é foda, né? Isso aí não pode entrar. E aí um dia eu tô numa pensão, né? Eu morava num quarto de uma pensão, que eu tava sem nada. Parecia uma cela, não tinha janela, não tinha nada. E minha mãe vai em casa, né? E minha mãe estava muito chateada com algumas coisas, ela estava morando fora do Brasil, ela tinha voltado há pouco tempo. E aí ela disse pra mim que aquele dia ela foi pra se lamentar. E quando eu tava falando com ela, eu falei, mãe, eu não sei o que eu faço na minha vida. Pô, eu voltei de viagem, meu visto não tá saindo, não sei, eu não quero ficar aqui, eu não quero mais fazer turismo. E eu comecei a chorar, né? Eu tava bem angustiado mesmo. E aí tocou o telefone. Eu tinha um telefone no quarto da pensão, porque uma vez eu ia sair da banda do 35, porque eu tinha arrumado um extra no shopping. E eu ia vender, né? Era o final de outubro, começo de novembro. E eu ia trabalhar como extra e falei pra eles, ó galera, foi bom, eu vou ter que ficar no shopping, depois em janeiro eu volto. Eu estava num ritmo muito bom de trabalho. Eles se reuniram e falaram, mas quanto você precisa? Eu preciso de tudo isso, tal. O ideal era ter um telefone com internet. Então eles pagavam na minha pensão, me davam uma cesta básica, e tinha um telefone e internet, e eu ficava ali, ó. E aí eu tava negociando para eles alguns shows, né? E aí eu peguei, aí eu saí daquela situação que eu estava pessoal e emocional e comecei no profissional, né? E aí eu comecei a vender, comecei a buscar, comecei a negociar a posição, porque era um festival. Eu tinha que colocar essa banda num festival, numa posição do line-up mais alta. E aí acabou a choradeira, acabou tudo, eu estava em posto, eu estava trabalhando. Aí minha mãe falou assim, olha, eu acho que você tem que seguir nisso. Olha como você está falando, olha a paixão que você faz. Por que você não fica? Eu te ajudo,
não esquenta a cabeça. E aquela hora, naquele momento, sabe, aquele apoio, aquele suporte, aquela palavra, e óbvio, da mãe, aí não tem o que falar. E segui, né? E fui trabalhando forte, e aí houve todo um desenvolvimento. É interessante o que uma palavra amiga, ela pode fazer, né? E aí a gente começou a ter bastante resultado, e algumas bandas começaram a me procurar para tentar fazer a mesma coisa que eu fazia por 35 ml. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né, e que poderia se desenvolver, e eu recusava, falava que não, e eu achava um absurdo, né, eu cobrar honorários pelo trabalho. Até que teve uma banda um dia que falou, não cara, a gente quer, mas nós vamos dar uma ajuda de custo para você trabalhar, nós vamos dar tanto, para você vender show e colocar junto com eles na abertura dos shows. Eu falei, tá bom, vamos tentar. Eu fiz o teste. Aí foi quando eu comecei a entender algumas coisas, né? Eu entendi duas coisas principais. Qual é a necessidade do contratante e o que um artista, uma banda precisa ter para atender esse contratante. Então daí eu vi que apenas vender show não era suficiente. Aquelas bandas que chegavam com o trabalho pronto, né, e me davam um CD, uma fita demo, etc., o material que eles tinham, não era o suficiente para gerar público e nem para conseguir cativar um contratante. Ele não queria mais uma atração ali, né, pegando espaço e etc. E aí eu comecei a entrar na parte do direcionamento artístico, de pegar o artista, de pegar a banda e de criar um trabalho onde o contratante e o público se interessasse por eles. E aí se desenvolveu esse meu trabalho onde eu estou hoje, né? 14, quase 15 anos depois. E nesse processo eu tenho muito a agradecer a várias pessoas, né? Como eu falei do Pedro Rosas, do Vander, a minha mãe, que foi num momento crucial. Tem uma pessoa que também veio num momento muito especial, que é o meu advogado hoje, que é o Thiago Endrigo. Foi interessante, eu estava trabalhando com uma banda que eu tinha uma puta estrutura, estava num momento genial, né? Foi onde eu consegui me capitalizar, que eu conseguia realmente, pela primeira vez, fazer um pouco mais de dinheiro com música, né? Porque eu tinha um salário fixo no escritório, mais uma diária de produção, né? Então, de zero e migalhas que a gente ia fazendo, a gente começou a produzir mais, né? E esse projeto teve um recesso, uma mudança e etc. E aí eu fiquei sem aquele trabalho. Então eu peguei, achei 3 meninos na internet, comecei a vender em festa infantil, né? Comecei a vender em matinê. E aí uma gravadora se interessou, né? É uma longa história, eu posso contar em outro momento, mas quando essa gravadora se interessou pelo projeto, eu chamei um advogado amigo, que não era da música, e não me senti confortável com a direção, então bati na porta de um advogado especializado do direito artístico. Ele, além de me ajudar, de negociar, me fazer entender essa parte legal da música, ele se tornou um amigo e sempre me dá orientações, né? No music business ele sempre é um mentor, né? Até hoje, o que foi o soul pro Mr. Right de Breaking Bad, o Thiago Endrigo é pra mim aqui na vida real. E tem a Carol também, né? Que é minha companheira. E esse ditado que a mulher tá do lado é totalmente verdade, né? Porque a gente está junto desde aquela época da pensão, então ela viu todo o meu processo, né? As porradas, como foi difícil e etc e tal, e sem desistir, até que um dia, né, eu ajudei muito ela, incentivei muito ela a fazer um concurso, então ela prestou um concurso, tem um bom trabalho, e aí de repente, aquela menina, né, tava uma mulher bem posicionada, etc, e eu pra trás, né, e ela chegou pra mim e falou assim, ó, você tem que fazer um concurso também, você não gosta de música aí, eu não sei, né? E pela relação, e eu tava sentindo a dificuldade, eu falei, eu acho que eu preciso arrumar mesmo e vou trabalhar
meio período alguma coisa com música, que esse é o anseio de todo mundo, né? É a preocupação, é o problema, é algo a se resolver em todo mundo que está na carreira musical. É como deixar para viver só de música. Aí eu abri o computador e comecei a pesquisar, né? Alguns concursos que se adaptassem à minha capacidade, né? E que eu me adaptasse também numa faixa salarial e tempo de trabalho, né? Achei umas 2, 3 coisas e comecei a me inscrever. E aí eu senti algo que eu senti poucas vezes na minha vida, porque eu não me permito sentir isso, que é aquela angústia de fazer algo que eu não gosto. Eu já senti isso, eu trabalhei registrado de 85 a 89 e foi horrível. Eu sempre trabalhei de maneira autônoma, sempre empreendi, sempre fui atrás, tive bons resultados, tomei prejuízo. E quando eu estava fazendo aquela inscrição no concurso, eu comecei a sentir angústia, comecei a sentir depressão já, eu nem comecei. Eu vi a minha vida como se tornaria, eu não aguentei e batemos um papo e superamos juntos essas dificuldades que todo mundo tem. E ela sempre comigo, né? Então é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? Porque para ela também foi complicado, né? Porque era o meu objetivo, era a minha meta. Alguns chamam de sonho. Eu não estava sonhando, eu estava me desenvolvendo, eu estava trabalhando, eu estava criando minhas oportunidades como eu estou fazendo até hoje. E quando ela entendeu isso, aí ela me deu um suporte e isso foi essencial também. Quando as pessoas que estão ao seu lado, elas entendem, né? Mas eu acho que esse entendimento das pessoas que estão ao seu lado, de uma meta que você tem, é quando você realmente toma a decisão. Quando você realmente se compromete com você mesmo e quando você se compromete com a sua meta, as pessoas que estão ao seu lado, que podem te apoiar, elas passam a entender. Mas o nível de decisão tem que ser muito alto.